Nosso entrevistado é o renomado jurista Dr. Ives Gandra Martins. Boa noite, Dr. Ives. Boa noite, como vai? Tudo bem? Grande alegria de, mais uma vez, estar aqui na Revista Oeste. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no programa hoje. Dr. Ives, começo perguntando: o que mais te surpreendeu na decisão do TSE? O que mais me surpreendeu, na verdade, eu tenho ultimamente divergido da orientação da maior parte dos ministros da Suprema Corte, apesar de admirá-los e ter livros escritos com eles. Eu sigo uma corrente de direito constitucional diferente da deles, na medida que eu entendo que os poderes são harmônicos e independentes, e o Poder Judiciário é um poder que não pode atuar politicamente, não pode, enfim, atuar nos vácuos legislativos, corrigir rumos do Executivo e é além daquilo que está na lei. Me parece que o aspecto mais preocupante é que, quando ele se candidatou, o Tribunal Regional Eleitoral aceitou a candidatura dele. Por quê? Porque havia um processo administrativo que não tinha iniciado, tinha apenas sido proposto, mas não havia se transformado, segundo o que eu li nos jornais. O que vale dizer, o Tribunal Regional Eleitoral aceitou e considerou absolutamente legítimo. O ministro que foi o relator do processo, e todos os outros ministros seguiram, partindo do princípio que aquilo era um processo administrativo, que não tinha encerrado, processo que efetivamente não representava o julgamento de segunda instância no Poder Judiciário, que era a decisão que se tinha feito sobre a ficha limpa, e por aquilo caçaram ao Dallagnol por um processo administrativo sem que tivesse havido processo judicial. O que vale dizer, nós consideramos que aquele processo administrativo jamais geraria processo judicial quando o processo judicial, se ele perdesse em todas as instâncias administrativas, ele teria o direito, pelo artigo 5º da Constituição, de recorrer ao Poder Judiciário e continuar discutindo a matéria. E a decisão de ficha limpa, que era a jurisprudência do Supremo, eram decisões de segunda instância em relação ao condenado em segunda instância, mesmo que tivesse recursos pelos tribunais superiores. Então, me causou uma espécie de ser cassado por causa de um processo não iniciado com processo administrativo no momento que ele se candidatou, ainda na fase administrativa. Isso é inovação absoluta. Isso, a mim, entendimento, uma interpretação que tem que se respeitar, é o Tribunal Superior Eleitoral, mas é inaceitável. Agora, em nível não mais de análise jurídica, em nível de examinar o reflexo disso no exterior, é muito triste, porque a Operação Lava Jato foi elogiado em todos os países desenvolvidos no mundo, onde há democracias plenas, com liberdade de expressão, sem presos políticos. Em todos os países foi elogiado por uma razão, de que o Brasil estava combatendo a corrupção. Houve excessos, eu mesmo coordenei um livro, A Importância do Direito de Defesa, com ilustres penalistas, e o presidente do Conselho Federal, eu Marcos Costa, mas, independente disso, a espinha dorsal de toda aquela operação dava uma imagem do Brasil de corrupção. Hoje, o que nós temos aqui, que é o mais preocupante, é que nós temos aquele que coordenou o combate à corrupção não podendo ser deputado porque havia o início de um processo, uma espécie de daquilo que nós chamávamos na ordem dos advogados, quase como uma característica de queixa para se transformar em processo administrativo, e por isso ele agora perde um mandato em que ele foi eleito com dezenas de milhares de brasileiros que votaram nele. Em compensação, o presidente Lula foi eleito presidente da República depois de ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal e as provas que lá estão não terem sido elididas,
porque o que houve foi uma transferência na busca do denominado juízo natural para outros juízes. A prescrição começou a ocorrer em decorrência da propriedade do ex-presidente na época da República, e as provas que estavam no processo em Brasília, elas, pela decisão do ministro Lewandowski, elas não puderam ser utilizadas, porque foi proibido de se utilizar aquelas provas dentro dos novos processos, o que vai dizer, houve a prescrição porque não houve tempo de fazer as diversas provas, ao ponto de uma juíza, isso eu li no jornal Estado de São Paulo, ter decidido em Brasília que absolvia, apesar de ter indício no processo, e já estava proibido de utilizar aquelas provas de Brasília. Então, para o exterior, eu conversei com pessoas de rua hoje, o que me impressionou, quando saía da missa, eu vou à missa diariamente há mais de 50 anos, que dizia o seguinte, quem foi condenado com provas não elididas é presidente da República. E quem apenas teve um início de processo administrativo, sem qualquer tipo de condenação, no momento em que ele se candidatou, e que foi aquele que lutou para combater a corrupção, perdeu o mandato. Que país é esse? E eu, enfim, isso, olha, as correntes doutrinárias em direito, elas admitem, quando um tribunal decide por 6-5, 5 ministros não foram favoráveis àquela decisão dos 6 que venceram. Do ponto de vista de direito, as correntes aí estão. Agora, do ponto de vista de reflexo para a população que não está habituada às discussões jurídicas, isso representa o seguinte, quer dizer, que o Poder Judiciário, enfim, não quer o combate à corrupção e aceita a corrupção, afasta um candidato que combateu a corrupção e aceita um candidato que é eleito para o mais alto cargo da República, com provas que não foram elididas até hoje e que estão no processo. Isso é muito difícil explicar para a pessoa de rua. Agora a pergunta é de Silvio Navarro. Doutor Ives, boa noite, sempre um prazer ouvi-lo. Ainda sobre o caso do deputado Deltan Dallagnol, o presidente da Câmara, ele fez alguns gestos, é claro que o caso é examinado pela Corregedoria, o deputado tem um prazo para apresentar a sua defesa. A minha pergunta é possível que seja um caso resolvido interna corporis, já que é um deputado no exercício do seu mandato pelo Legislativo, ou não? Essa decisão de alguma forma será cumprida, ele terá de deixar o mandato? Ele terá, porque um recurso que ele certamente irá fazer ao Supremo Tribunal Federal, ele terá que apresentar embargos de declaração agora e, posteriormente, terá que fazer um recurso. Ele fará um recurso ao Supremo e vai ter que encontrar a motivação constitucional para justificar, e eu acho que aí há o suficiente de que não teve o suficiente direito de defesa, a ampla defesa do artigo 555 e o devido processo legal do 54. Mas, na prática, o que ocorre é o seguinte, o Supremo só poderá examinar a Câmara dos Deputados numa comissão de ética, por exemplo, e uma eventual cassação independente da decisão do Supremo Tribunal Federal, se entender que houve falta de decoro parlamentar ou algo semelhante, que de rigor não ocorreu, porque, na verdade, antes ele estava exercendo a função de membro do Ministério Público e, como parlamentar, ele tem se comportado adequadamente. A sensação que eu tenho, porque a decisão é de aplicação imediata, os recursos aos tribunais superiores não têm efeito suspensivo, porque se não discutir apenas o aspecto jurídico, a impressão que eu tenho é que a instituição que deveria, a essa altura, tomar uma posição seria o Ministério Público. Eu digo isso pelo seguinte, quando eu fui conselheiro da Ordem, na época da redemocratização, de 79 a 84, cada vez que nós sentíamos que um colega estava sendo punido, eu mesmo, em 68, tive discussões e tive um processo
iniciado uma tentativa de aplicação por parte do governo de um inquérito policial militar, um IPM, que era algo o que mais todo mundo temia à época. Dia 12 de fevereiro, dia do meu aniversário, foi instaurado, e o ministro Gomes Silva, foi o ministro Delfim Neto que deu início, mandou para o ministro da Justiça, e ele mandou arquivar, que não havia um motivo. Mas, de qualquer forma, na mesma hora, a ordem tomou posição em minha defesa. Às vezes que nós discutíamos na época, a Comissão de Prerrogativas atuava imediatamente. O que vale dizer, eu tenho a impressão que ele foi um símbolo do Ministério Público. Acho que também o Ministério Público deveria, a essa altura, tomar uma posição de defesa de um ex-membro, mas um membro que, enquanto foi membro do Ministério Público, teve, enfim, admiração não só do Brasil, mas fora. Eu mesmo que fiz críticas ao Dallagnol em alguns aspectos do que eu chamava de excesso de exibicionismo, mas não da luta que ele fazia de combate à corrupção. E acho que no Brasil, a grande maioria do brasileiro detesta a corrupção no poder. E por essa razão, nós estamos precisando de símbolos no combate à corrupção para fazer com que o orgulho brasileiro voltasse novamente enfim, não só no futebol, mas, enfim, como a honra do país, de ser um país em que os poderes legitimamente constituídos não são corruptos. Tenho a impressão que ele representou esse símbolo, e a essa altura, a punição como recebeu, sem fazer nenhum juízo de valor, porque eu conheço, inclusive o ministro relator, é um respeitadíssimo ministro pelo Tribunal de Justiça, Benito Gonçalves. Apesar do respeito que eu tenho pelo ministro, pelo Poder Judiciário, tenho a impressão que essa decisão não foi boa para a imagem do Brasil, não só no Brasil, mas no exterior. Vamos ouvir agora Fabiana Barroso. Boa noite, doutor Ives Gandra, uma honra recebê-lo aqui na Oeste conosco. A minha pergunta, até no sentido que o senhor disse, né, que realmente o brasileiro detesta a corrupção, isso é fato, mas o brasileiro está detestando de tamanho modo igualzinho o abuso de autoridade. E nós, até que somos do mundo do direito, a gente fica pensando nas saídas que temos para não ficar nesse círculo vicioso que virou essa politização no Supremo e no TSE, inclusive. O senhor vê algum tipo de reversão no Supremo, sabendo que já houve até 3 ministros, que são os mesmos, né, que votam ali no Supremo? O senhor acredita numa esperança, essa correção possível aí dessa linha que o TSE adotou? Foi por essa razão que eu falei no próprio Ministério Público, como nós tínhamos na ordem naquela época, em que vivíamos num regime de exceção, em que a Comissão de Prerrogativas estava sempre atenta. Acho que teríamos que também pensar que esse Ministério Público tomaria uma posição de defesa, até porque o recurso vai para o Supremo Tribunal Federal. E vai depender também muito da forma como isso será apresentado lá. Agora, a própria repercussão que isso vai ter fora poderá ser utilizada, a forma como todos se manifestarem, o povo se manifestar, os seus eleitores se manifestarem, para mostrar que, enfim, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, do Paraná, eles pensaram rigorosamente contrário àquilo que o TSE fez. Eu tenho a sensação que hoje nós temos 2 correntes doutrinárias no campo do direito que estão em choque. Essa, que é do consequencialismo jurídico, em que o Supremo, o TSE, o STJ começam a navegar, em que eles passam a ter, além da função exclusivamente judicial, uma certa atuação política nos vácuos legislativos, nas correções do executivo, em tomada de posições, porque, na verdade, nós mudamos a orientação do próprio Supremo, que dizia decisões de segunda instância judicial é que representariam a possibilidade de se aplicar a ficha limpa. Aí não houve. Era um processo administrativo. O que vale dizer,
houve uma mudança da jurisprudência do Supremo na decisão do Tribunal Superior Eleitoral em relação àquilo que, pelo menos, a imprensa apresentou como sendo o motivo que justificou a condenação. Então, dentro dessa linha, eu tenho a impressão que o que nós temos que fazer é continuar batendo no sentido, nos argumentos de tentar que os parlamentares compreendam a importância da defesa da representação política. Na organização dos poderes, a senhora é minha colega e sabe disso, o primeiro poder a aparecer é o legislativo, porque é o poder que mais representa o povo, porque representa a situação e a oposição 100%. O executivo vem em segundo lugar na Constituição, que só representa a situação, e o poder judiciário não representa o povo, representa a lei, não é eleito pelo povo, é um poder técnico com auxílio de duas instituições, a Advocacia e o Ministério Público. Tenho a impressão que essa pressão junto ao Legislativo, que é aquele que faz as leis e que pode, terá que ser feito para que nós mudemos um pouco essa sensação. O que me impressiona é o seguinte: a meu ver, melhor instituto para examinar a temperatura das democracias no mundo é um instituto sueco chamado VDEM. Esse instituto, no último relatório, segundo o que eu li no jornal Estado de São Paulo, 2 ou 3 semanas atrás, colocou o seguinte, que o Brasil é uma democracia relativa, porque no Brasil nós temos presos políticos e nós não temos liberdade de expressão ampla. E que nós caímos no ranking das democracias. O que vale dizer, isso decorre de quê? De que nós perdemos um pouco esse direito de liberdade dentro desse pensamento de correção na defesa da democracia. Às vezes é tão intensa essa pretendida defesa da democracia por parte dos tribunais superiores que eles terminam limitando o próprio exercício da democracia. É isso que eu tenho a impressão que nós, como operadores do direito, nós temos que continuar batendo. Um velho professor de 59 anos de magistério universitário, 65 anos de advocacia, com 88 anos de idade, a única coisa que eu posso dizer é sempre a minha posição. Eu acho que não foi isso que foi discutido na Constituinte. A Constituinte pretendeu, como nós vimos de um sistema em que tínhamos um poder dominante, que era o executivo, legislativo e judiciário, eram poderes menores, o que se discutiu amplamente na Constituição, eu participei disso. Esses livros azuis que estão lá atrás, os 15 volumes, foram os comentários que eu fiz à Constituição com o Celso Barros. E eu vi que o que se queria era fazer com que os 3 poderes fossem harmônicos e independentes e não houvesse um poder dominando sobre o outro. Isso foi o que se buscou. E é isto que eu continuo defendendo como a posição original do pensamento dos constituintes. Mas eles estão com uma visão um pouco diferente e isso está nos levando a esses impasses permanentes. Mas eu tenho a impressão que se nós continuarmos a bater nesse ponto, entende, de, enfim, defender aquilo que eu considero o direito como os constituintes desejaram. Se eles tivessem feito o que os senhores ministros hoje estão decidindo, eu estou plenamente, temos que obedecer. Mas não foi isso que foi discutido na Constituinte. Ainda há 3 semanas atrás, eu dava uma palestra no Conselho dos Notáveis da Confederação Nacional do Comércio, cujo presidente é o relator da Constituinte, o senador Bernardo Carmol, e dizia isso que eu estou dizendo agora. E todos concordaram. Não desconhece o brilhantismo, o valor, o mérito de todos os ministros da Suprema Corte, todos eles têm condições jurídicas e são bons juristas para estudarem. Mas a corrente adotada do consequencialismo não foi o que os constituintes desejaram. Os constituintes desejaram a formulação clássica de 3 poderes harmônicos e independentes, a solução de Montesquieu, que dizia que os 3 poderes são importantes, que um poder controla o outro poder, cada um nas suas funções, de executar, de legislar e de interpretar a lei. Nós estamos com interpretações, enfim, que não foi, a meu ver, na minha interpretação, o que os constituintes desejaram em 88.
Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora pra Nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora pra Nobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pra Nobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pra Nobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200. Ora Pra Nobis da Vitae Gold.